Olá, família Tibapa, graça e paz, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um culto online da Terceira Igreja Batista em Palmas, Salmo 90. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criarem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza Tu arrasta os homens, são breves como um sopro, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os dias passam debaixo do Teu furor, vão como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós vamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos, satisfaze-nos pela manhã com Teu amor leal, e todos os dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos, e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem Ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade eleva minha vida
vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, tua paz, tua paz, me enchem da tua paz. Aleluia. Teu sangue é tudo, basta uma gota para curar todo o meu ser. Teu sangue é tudo que preciso pra viver. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crê, nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Basta uma gota para curar todo o meu ser, Senhor. Teu sangue é tudo que preciso pra viver. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crê, nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Crê para ver, sonhar acordado, ver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Tudo é possível ao que crê, nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Temos que crer para ver, queridos. Crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Oremos ao Senhor. Nosso amado Pai que estás nos céus, glorificamos o seu santo nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos socorrido, o Senhor é a nossa força, a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa força, a nossa fortaleza. Graças te damos, ó Deus, por teus feitos poderosos em nossas vidas.
Te damos graça porque o Senhor tem nos guardado, nos abençoado e nos fortalecido neste tempo, ó Deus. Tempo de pandemia, mas que o Senhor tem sido conosco todos os dias, abençoando as nossas vidas, abençoando os nossos lares, as nossas famílias, nossos trabalhos, as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sustento que o Senhor tem dado a cada um na tua igreja, que o Senhor tem abençoado a tua igreja, que a tua igreja possa prosperar, ó Deus, que a tua igreja possa continuar, ó Deus, te adorando, te louvando com alta voz de júbilo, de paz, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, amada igreja. Em Malaquias 3,10 nos diz: Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Devido ao cenário atual em que nós nos encontramos, estamos impossibilitados de ir até a igreja fazer o depósito dos nossos dízimos e ofertas, mas podemos contar com toda a tecnologia e aí da sua casa você poderá apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela e fazer o depósito dos seus dízimos e ofertas. Ou, se você preferir, entrar em contato com o financeiro da nossa igreja e continuar contribuindo com o reino do nosso Deus, em fidelidade e obediência à palavra do Senhor. Pais amados, é com grande alegria que anunciamos a 8ª edição de 7 dias de jejum e oração, louvor, adoração e palavra de Deus para o nosso coração. Temos cultos diários, salas de oração, vigílias de oração, devocional diário. Os cultos diários são os cultos online de segunda, iniciando segunda-feira, dia 3 até o dia 9 de agosto, os nossos 7 dias de jejum e oração. As salas de oração, elas estão funcionando nos seguintes horários: de 0 horas, 5 horas da manhã, 15 horas e 21 horas. Vigília de oração. Teremos 7 horas de oração, iniciando dia 8 de agosto, às 23 horas, às 6 horas da manhã, na direção da Rede Trinity. É apenas na direção da Rede Trinity, mas é para que toda a igreja, todos nós, venhamos estar participando desta grande vigília de oração. Teremos devocional diário e estarão disponíveis nas redes sociais textos e áudios temáticos para cada dia da semana, e assim você poderá participar com grande entusiasmo. Por isso eu convoco a igreja a estar participando, que será uma grande semana abençoada nas nossas vidas, durante esses 7 dias de oração que teremos aqui na igreja. Que Deus em Cristo possa sim nos abençoar. Olá, meus amados, é muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Eu queria ser muito breve hoje na mensagem. Eu queria que você atentasse para a palavra dessa noite. Então, nesse momento, quero que você faça isso comigo na sua casa. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e ore comigo dessa forma. Diga assim: Pai, eu te entrego o meu coração nessa hora, te entrego meus ouvidos, meus olhos, todos os meus sentidos. A minha vida é do Senhor, para que o Senhor ministre ao meu coração. Eu consagro a Ti esse momento e quero ouvir a Sua voz. Preparo o meu coração para não somente ouvir, mas também ter ousadia para praticar a Tua palavra no meu dia a dia. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez essa oração, eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Salmo 116, versículo 10. E eu quero ler apenas um versículo e depois eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. Então vamos abrir lá a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor:
Vamos ler do versículo 8 em diante. Diz assim o versículo 8 do capítulo 116 de Salmos. Ele livrou a minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei e por isso falei. Apenas até aí a primeira parte do versículo. Eu criei e por isso falei. Eu quero que você repita na sua casa essa frase. Enquanto eu abro aqui a palavra do Senhor em 2 Coríntios, repita comigo, eu criei e por isso falei. Esse texto é um texto que tem mexido com o meu coração há muito tempo, e eu queria falar com os irmãos sobre esse tema, o poder da sua voz. A sua voz, a sua boca tem poder. A palavra de Deus vai dizer lá em Tiago 3, que o homem que domina a sua língua, tal homem é perfeito. Não somente pelo fato de muitas pessoas terem dificuldades com o que falam, ou o poder da língua ser danoso, como o texto de Tiago fala, que a língua é como uma centelha de fogo que incendeia a todos. Mas muito mais profundo do que isso, o texto de Tiago está dizendo que aquele homem que consegue dominar a sua língua, não somente para não ofender e não dizer palavras de maldição para alguém, mas aquele homem que consegue dominar a sua língua para somente proferir palavras de bênção, esse alguém é perfeito. Ou seja, estamos falando de algo, de um conceito que Jesus tem, que Jesus nos mostrou que é possível ter, mas que nós estamos buscando dia após dia melhorarmos e aperfeiçoarmos nossa vida em santidade para chegarmos até a estatura de varão perfeito, a estatura de Jesus. De fato, eu quero que você creia nisso, a sua voz tem poder. A palavra do Senhor, em toda a Bíblia, você vai conseguir encontrar Deus utilizando a voz para declarar algo. No início, no Gênesis, você vai perceber que Deus poderia simplesmente dar uma ordem em seu pensamento, mas ele simplesmente disse assim, haja luz, e houve luz. Ele usa a sua voz, não somente para dizer assim, olha como eu sou inteligente, como eu sou poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso e com a minha voz eu posso fazer as coisas. Não, Deus estava ali no Gênesis mostrando para nós que a sua voz tem poder, que a sua palavra tem poder. Futuramente Deus já sabia que a sua palavra seria escrita e que nós, por meio da sua Bíblia, poderíamos hoje declarar palavras dele que têm poder. De fato, a minha pergunta para você é: qual tem sido a sua palavra? O que tem saído da sua boca nesse momento de dificuldade? Quando as coisas não parecem ter um futuro de sucesso, quando as coisas não parecem ter solução, qual é a sua atitude? Qual é a sua palavra? O que sai da sua boca para aqueles que estão ao seu redor? As pessoas que estão com você, quando se encontram com você, elas saem desse encontro renovadas. As pessoas que conversam com você no seu dia a dia, quando conversam, quando saem dessa conversa, elas saem animadas, revigoradas no seu espírito. Querido, eu quero que você entenda nessa noite, a sua voz tem poder, a sua palavra tem poder, mas ela só tem poder se você realmente tiver a palavra do Senhor guardada no seu coração. Porque sim, a palavra tem poder para ambos os lados e é perigoso isso. Você precisa entender que toda vez que você tem uma palavra de maldição, uma palavra de desânimo, uma palavra de falta de fé, uma palavra desacreditada, essa palavra gera em alguém, nessa outra pessoa, nesse receptor, gera no receptor dessa palavra um desânimo, um descrédito, a falta de fé. Mas da mesma forma, quando nós temos fé em nosso coração, quando nossa vida está cheia de fé, que vem da palavra de Deus, queridos, tudo que nós falamos gera vida, gera transformação, gera renovo, ânimo novo na vida das pessoas. Sabe, o que a sua boca tem gerado nesse momento? A palavra vai dizer aqui, eu criei e por isso falei. E esse conceito na Bíblia inteira ele vai ser falado, porque de fato no reino de Deus você não basta simplesmente crer em algo.
Aquele que crê em Jesus serão testemunhas de Jesus. Ou seja, não basta apenas você ser crente, não basta apenas você crer que Jesus é real, que Jesus morreu por você. Você precisa externar a sua crença, a sua fé de uma maneira audível. Por isso nós não cremos que pessoas tenham... Claro, todo mundo tem o seu jeito de adorar, mas, querido, quando você tem o Espírito Santo em seu coração, quando você tem a alegria do Senhor dentro de você, pulsando nas suas veias, querido, isso é externado. Você canta, você grita, você louva ao Senhor. Por isso a palavra do Senhor vai dizer várias vezes nos Salmos: eu cantei ao Senhor, cantei alto, cantei com força. Cantem todos aqueles que têm fôlego. Esse fôlego, querido, não está dizendo simplesmente o ato de respirar, mas ele está dizendo da intensidade, porque para falar não precisa ter fôlego. Eu posso ser uma pessoa que não tem fôlego algum. Eu e um nadador olímpico, eu falo da mesma forma que ele. Mas a Bíblia está falando aquele que tem fôlego, aquele que tem força, aquele que tem poder na sua palavra, louve ao Senhor com o seu fôlego, com a inteireza do seu coração. Ou seja, mais uma vez, você tem poder fora da sua boca. A Bíblia fala que nós seríamos um rio que flui águas vivas, ou seja, nada que fica dentro de nós produz frutos, mas tudo que Deus derrama em nossa vida é preciso ser derramado em outros, é preciso sair de nós, é preciso deixar de ser somente interno e passar a ser externo. É preciso então deixar de ser somente uma palavra ouvida do Senhor para ser uma palavra dita pelo servo do Senhor, pela testemunha de Jesus Cristo. Queridos, o mundo precisa de homens e mulheres que falam aquilo que creem. Ah, querido, muitas pessoas me procuram dizendo: mas pastor, isso não quer dizer que eu não tenho fé, isso não quer dizer que eu não tenho, que eu tenho dificuldade com fé. É que na verdade eu sou uma pessoa muito realista. Eu sou sincero demais. Eu não consigo dizer algo que eu não vejo. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Eu quero ler com você. Olha só o que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 4, versículo 13 em diante até o 18. Diz assim: continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso eu falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas o que não podemos ver durará para sempre. Querido, esse texto aqui então da palavra que Paulo traz à igreja de Corinto é o texto, então, que vai trazer a refutação perfeita para esse tipo de pensamento. Pastor, eu não falo essas coisas, eu não sou uma pessoa positiva, eu não digo aquilo que não vejo, porque eu sou realista, porque eu não consigo dizer aquilo que eu não consigo ver. Mas, querido, se você não diz aquilo que você não vê, você está vivendo pela sua vista, e isso é errado, querido. É por isso que muitas vezes os pastores são taxados de loucos, mas eu quero que você entenda, em primeiro lugar, Deus usou a sabedoria do homem para, a loucura, o reino de Deus é loucura para o homem, é loucura para o mundo. Entenda isso. Muitas vezes olhamos para pastores que dizem assim: nós seremos uma grande igreja, nós alcançaremos 500 discípulos, nós alcançaremos novos patamares de igreja aqui na nossa cidade. E muitos olham para o pastor Márcio quando ele diz isso
e dizem assim: nossa, esse pastor não sabe o que ele está dizendo. Olha a igreja que nós somos ainda. Nós somos uma igreja de bairro, somos uma igreja que ainda está aqui no interior da quadra 305. Nós ainda não crescemos tanto. Como ele pode dizer que seremos uma grande igreja? Como ele pode dizer que teremos 500 discípulos? É porque nós não nos movemos por vista, nós nos movemos pela fé, e a fé vem da palavra de Deus. Portanto, aquilo que vem da palavra de Deus tem poder para existir. Eu acabei de falar que a palavra de Deus tem poder para gerar algo que não existe. É isso que Gênesis vai trazer para nós. Gênesis vai nos ensinar não somente que Deus criou o mundo, mas que Ele criou por meio da sua palavra. Ou seja, quando existe um lugar, quando existe um momento da sua vida em que você está escuro, em que você está num lugar onde não dá para ver nada, em que você está numa situação na sua vida onde não há um fundo, não há uma luz no fim do túnel, a palavra de Deus pode gerar aquilo que não existe. Do nada, Deus faz algo acontecer por meio da sua palavra. E é por isso que nós, pastores, nós que estamos à frente da igreja, estamos constantemente declarando palavras de fé no seu coração, para que você entenda que o mundo espiritual está recebendo essas palavras de fé e elas estão gerando algo poderoso para a nossa igreja. Portanto, eu queria que você saísse desse culto, dessa noite, nesse domingo, nesse último domingo. Cara, eu queria que você saísse desse domingo aqui, desse primeiro domingo, na verdade, esse primeiro domingo aqui de agosto, eu queria que você saísse desse domingo cheio da palavra de Deus e de fé, para realmente declarar a sua fé. Muitos de vocês sabem que quando eu cheguei aqui no Tocantins, eu cheguei e olhei para um shopping que tinha aqui, que está fechado há muito tempo, e disse ao pastor Márcio assim: gente, pastor Márcio, nós compraremos aquilo ali. Nós vamos comprar o quarteto, nós vamos entrar no quarteto, a nossa igreja será ali, é o melhor lugar, nós vamos comprar aquele lugar. E muitas pessoas no início disseram assim: pastor Lucas, para de brincar. Eu não estava brincando e eu continuo sem brincar, queridos. Isso não é brincadeira, isso é a palavra de Deus, porque ela diz que aquele que está ligado na videira dá muito fruto. E, queridos, se nós estamos esperando muito fruto, porque a palavra de Deus nos diz, queridos, nós precisamos de um lugar maior. E é por isso que eu falo essas coisas. Não é mania de grandeza, não é mania de multidão, não, querido. Isso é a palavra de Deus gerando em nós poder. Você precisa crer nisso em nome de Jesus. Quem crê precisa falar. Quem crê que algo acontecerá não pode segurar isso no seu coração. Se você crê que Deus fará coisas maravilhosas na nossa nação, na nossa cidade, na nossa igreja, você precisa declarar com fé. Mas, pastor, eu não consigo declarar. Eu não consigo crer. Querido, existe um só problema e eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Se você não consegue crer no que nós estamos falando, no que eu falo, no que o pastor fala, é porque você está com falta de fé. E isso só se resolve de uma forma: palavra de Deus. Querido, a palavra gera fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, querido, se você não consegue crer, é porque você não está suficientemente lendo a palavra do Senhor e tendo relacionamento com Deus. Porque aqueles que têm relacionamento real com Deus recebem Deus, a sua palavra, que gera fé em nossos corações. Por isso, pessoas que têm relacionamento com Deus frequentemente dizem coisas que são impossíveis, declaram coisas que aos olhos humanos seriam impossíveis, mas elas acontecem. E a gente chama de profecias, a gente chama de videntes. Alguns até vão falar no mundo aí, vão: nossa, esse cara descobriu o futuro. Não, querido. Nós não descobrimos o futuro, nós não somos videntes, nós somos profetas, nós construímos o futuro por meio da nossa palavra. É assim que funciona no mundo espiritual. Nós não descobrimos o futuro, nós construímos o futuro, e é assim que funciona na igreja do Senhor. Querido, em nome de Jesus, eu quero declarar a fé de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar que a palavra que foi lida aqui nessa noite já começou a gerar fé no seu coração. Eu quero declarar que, em nome de Jesus, você que está me assistindo agora já está com um nível de fé, uma porção de fé muito maior do que quando você entrou nesse culto. E eu creio que você abrirá a sua boca para falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse momento eu queria que você declarasse algumas palavras comigo. Eu queria que você fechasse seus olhos
e ao ouvir essas palavras você repetisse isso no seu coração. Comece a repetir isso no seu coração. Diga assim: nós somos uma igreja apaixonada por missões. Nós somos um dos maiores e mais influentes grupos de jovens da nossa região e do nosso estado, para a glória de Jesus. Nossa igreja é uma igreja que mais faz discípulos em toda a nação. Nossa igreja, nós ganharemos tantas almas para Jesus que precisaremos comprar outro lugar para termos um templo. Nós seremos a maior igreja do lago da região norte de Palmas. Nós alcançaremos muitas e muitas e muitas almas para Jesus. Querido, eu não estou dizendo simplesmente de uma vontade. Eu estou construindo no mundo espiritual aquilo que irá acontecer. Querido, entenda uma coisa no seu coração. Eu quero que você guarde essa frase no seu coração. Eu já estou terminando, mas eu quero que você entenda a intensidade que há nessa palavra, em nome de Jesus. Mas entenda, declarar a sua fé não é uma utopia. É crer que o poder de Deus pode realizar aquilo que Ele mesmo plantou em nosso coração por meio da sua palavra. Querido, se Deus plantou no seu coração sonhos incrivelmente, miraculosos, creia que Ele mesmo tem poder para realizá-los. Portanto, se Deus plantou no seu coração coisas incríveis, imensas e gigantescas, declare essas coisas, declare esses sonhos, porque se Ele plantou esse sonho, Ele tem poder para realizar em nome de Jesus. E antes de terminar, eu queria contar 2 testemunhos muito breves. Eu sou de uma igreja do Rio de Janeiro, fui de uma igreja do Rio de Janeiro, que é a Igreja Batista Atitude. Essa igreja começou numa escola com 23 membros, e dentro de uma sala de aula acontecia os templos, era o templo daquela igreja. Aquela igreja basicamente era uma igreja formada por pessoas de uma comunidade. Bom, nesse tempo, esse pastor dessa igreja, o pastor Josué Valandro, ele dizia: nós seremos a maior igreja do nosso estado. Nós seremos uma igreja que irá impactar a nossa nação. Nós seremos muito influenciados. Nós seremos muito influenciadores. Nós influenciaremos gerações e gerações de crentes nesse Brasil. Nós tocaremos em pessoas que nós nunca imaginamos. Nós teremos um canal de TV. Nós alcançaremos o maior número de pessoas aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E pasmem, naquele momento a igreja tinha 23 pessoas. Queridos, eu não sei contar quantas pessoas chamaram aquele homem de louco, mas ele estava construindo o futuro. Hoje, a Igreja Atitude, que antes era uma igreja de uma escola, com 23 pessoas dentro de uma sala de aula, hoje ela é a maior igreja do estado do Rio de Janeiro. Hoje ela é uma das igrejas que mais influencia pessoas no estado do Rio de Janeiro. Sim, eles conseguiram e estão hoje com um canal de TV, eles têm um programa na televisão, um programa próprio. Eles têm mais de 10 mil membros somente na sede. São mais de 10 igrejas plantadas em todo o Brasil e mundo. E recentemente agora eles vão plantar uma igreja em Portugal. Olha que coisa grande. Coisas grandes Deus tem feito por causa da palavra de um homem. Olha como a palavra de um homem cheio do Espírito Santo pode mudar a história de uma geração. Você é esse homem, você é essa mulher que tem o poder na palavra de gerar coisas grandes em nome de Jesus. E o último testemunho que eu quero que você conheça é o testemunho do pastor Abe Uber, que é o pastor da Igreja da Paz. Não sei se vocês conhecem, mas no início do ministério dele, ele assumiu essa igreja como pastor. Essa igreja tinha 400 membros. Essa igreja tinha mais ou menos 400 membros, e quando ele entrou nessa igreja, ele instituiu a visão de células, que nós chamamos aqui na igreja de PGMs. Quando ele instituiu as células e o discipulado, a igreja caiu do número de 400 para 140 pessoas. Esse número era muito reduzido, porque muitas pessoas não acreditavam naquela visão e diziam que era uma visão herética. Aquele homem começou a pregar, e naquele templo que cabiam mais de 1000 pessoas, apenas 140 pessoas sentadas ali, realmente parecia que não tinha ninguém no templo. Mas
o livro dele conta, e o testemunho das pessoas que estavam naquela época, eles contam que esse pastor, o pastor Ibiúbe, pregava dessa forma: nós somos uma multidão que vai alcançar a cidade de Santarém. Nós seremos a maior igreja do estado do Pará. Nós seremos uma das maiores igrejas que influenciam vidas aqui em nome de Jesus. Nós teremos milhares e milhares de almas sendo salvas para Jesus. E essa igreja tinha 140 pessoas. As pessoas diziam: esse homem é louco, ele está pregando para quem? Ele está pregando para as paredes, a igreja está vazia. Mas, queridos, saibam, não somente aqueles 400 que foram embora voltaram para a igreja. Como hoje, lá em Santarém, existe uma igreja que tem mais ou menos 70 mil membros, somente na cidade de Santarém. Você pode visitar lá, você vai conhecer. É uma das igrejas que mais planta igrejas no Brasil. Tem igrejas por toda parte. Aqui em Palmas você tem uma igreja da paz também. Queridos, nós somos do mesmo corpo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e o mesmo Espírito que atua na Igreja Atitude no Rio de Janeiro e atuou na Igreja da Paz em Santarém, ele é o mesmo Espírito que quer gerar coisas grandes em nossa igreja em nome de Jesus, e esse Espírito está esperando apenas homens e mulheres com ousadia do Espírito Santo para declarar a palavra que eles receberam de Deus. Se você crê, fale em nome de Jesus. Aleluia, que Deus te abençoe. Vamos ouvir então esse louvor antes de terminar, e eu quero orar com você no final. Como diz a palavra, crie, por isso eu falei. Você não é daqueles que retrocedem, você acredita, você vai em frente, porque é uma força em você, que é o poder da fé. Aleluia! Sei que dentro de mim existe uma força, é o poder da fé. Eu creio em Deus. As aflições tentam me desanimar, mas eu não vou parar. Eu tenho em mim uma força para vencer, é o poder da fé. Vou buscar em oração, creio que Deus vai fazer muito mais além do que sonhei. Vou andar de fé em fé, em meio às aflições, a voz de Deus me encoraja. Crie, por isso eu
Aleluia, Pai, em nome de Jesus, o poder da fé é algo sensacional, Pai. Nós cremos em nome de Jesus que a nossa igreja está sendo inundada por uma unção realmente de fé e de ousadia nos irmãos dessa igreja. Eu declaro em nome de Jesus sobre a vida de cada um aqui que está ouvindo esse culto, que está vendo esse culto na sua casa, cada pessoa que irá assistir, em nome de Jesus, que uma unção de fé tome eles nessa hora, que a tua palavra seja enxertada em seus corações e que eles comecem a gerar frutos. Pai, em nome de Jesus, que eles possam realmente ver os frutos do poder da fé em nome de Jesus. Cremos e por isso estamos falando. Nós seremos uma das maiores igrejas dessa cidade, desse estado. Nós vamos influenciar nações, nós vamos impactar as nações, nós vamos plantar igrejas fora do Brasil. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos ter discípulos por toda a nação, porque o Senhor não é um Deus de coisas pequenas, não é um Deus de coisas minúsculas. O Senhor é um Deus grande e que faz coisas grandes em nome de Jesus. Eu declaro sobre cada um a ousadia do Espírito Santo. Por isso, Pai, que o Senhor nos dê um espírito que nos dá coragem, um encorajador. Por isso o Senhor nos dê um espírito consolador. Por isso o Senhor nos dê um espírito de ousadia, porque a estrada não seria fácil, porque realmente precisaríamos de coragem. O Senhor nos deu um espírito que nos dá consolo, porque nós teríamos tristezas. O Senhor nos deu um espírito que nos dá ousadia, porque precisaríamos ser ousados. Então, Pai, nós cremos que a caminhada não é fácil, mas cremos também que temos tudo que precisamos no Espírito Santo de Deus para vencermos e alcançarmos os frutos de uma igreja cheia do poder de Deus e que anda pela fé em Cristo Jesus e não somente pela vista. Em nome de Jesus, eu declaro homens e mulheres que andam pela fé e que declaram aquilo que creem na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.